que é uma ferramenta onde você vai pegar um arquivo seu em PDF e fazer o ChatGPT, entender aquele seu artigo e também conseguir trabalhar com aquilo. Você pode trabalhar tanto com arquivo PDF, TXT, PPT, PPTX, que é o PowerPoint, são todos arquivos tipo texto. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês têm ouvido falar muito do uso da inteligência artificial dentro da educação. E sempre eu gosto de reforçar que o uso da inteligência artificial dentro da educação ou dentro de qualquer outro segmento, ela deve ser pensada e deve ser estruturada sempre como uma ferramenta. A gente ouve falar muito do ChatGPT e a gente tem explorado bastante o ChatGPT. Nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês uma ferramenta que eu acho muito importante, que utiliza todo o motor, todo o potencial do ChatGPT, que é uma ferramenta onde você vai pegar um arquivo seu em PDF e fazer o ChatGPT, entender aquele seu artigo e também conseguir trabalhar com aquele conteúdo. E eu vou fazer um desafio mais complexo ainda. Eu vou pegar um PDF que está em inglês. Ele poderia estar em outro idioma, poderia estar em alemão, poderia estar em francês. Eu vou pegar um PDF em inglês e vou trabalhar com ele todo em português. Me acompanhe aqui para você ver o passo a passo. Num primeiro momento, eu vou utilizar dentro do ChatGPT numa versão paga. Porém, se você não utiliza o ChatGPT na versão paga, na versão que você consegue utilizar os recursos que o ChatGPT já disponibiliza, tem uma forma também de você utilizar a mesma ferramenta, mas com a versão gratuita. Me acompanhe aqui nesse vídeo que você já vai entender o que eu estou falando. Vamos lá então. Bom, estou aqui dentro do ChatGPT. A primeira coisa que eu vou precisar fazer é entrar no ChatGPT 4. Isso só vai funcionar no ChatGPT 4. Agora o ChatGPT 4, você tem que habilitar a parte de plugins. Então, se você entrar e não tiver com seus plugins habilitados, você vai clicar aqui nessa parte de plugins, né? E você vai vir aqui embaixo e você vai na Plugin Store e você vai habilitar os seus plugins. Eu já tenho vários plugins aqui instalados, nós não vamos trabalhar com esses plugins aqui, eu vou deixar essa Web Pilot, só que é para ele pesquisar na internet, vou tirar esse daqui que é uma de gráfico, e eu vou utilizar esse plugin aqui, Ask Your PDF, ou seja, pergunte para o seu PDF, ok? Bom, o que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para ele o seguinte: atue como um pesquisador educacional com larga experiência em educação à distância e faça um resumo sobre o artigo. Qual o artigo que nós vamos usar? Eu vou pegar um artigo que eu tenho aqui, olha só, é esse artigo aqui, é um artigo de quase 70 páginas, tá? Que fala sobre a teoria da educação à distância. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pegar o URL desse artigo, né, o endereço dele na internet, vou pegar esse endereço, simplesmente vou vir aqui e colar. Então, estou com esse endereço aqui e vou pedir para ele trabalhar. Como ele é um artigo muito grande, pode ser que ele não consiga fazer a leitura completa. Vamos esperar ver o que ele vai acontecer. Então, ele está carregando aqui. A gente pode ver o que ele está fazendo. Ó, ele está visitando lá o artigo que eu pedi. E aqui, pronto. Ele já começou a ler para mim. Já leu todo o artigo. E aqui ele está falando. O artigo discute as considerações teóricas subjacentes à educação à distância, incluindo diferentes abordagens, como a visão de Otto Peters sobre a industrialização, a teoria de Michael Moore sobre a distância transacional e foco de Desmond Keegan, da reintegração de atos. Ele está falando aqui, ó. Ele está fazendo um resumo daquele artigo que está todo em inglês para mim, para que eu possa entender primeiro o que está naquele material. Tá vendo? É um artigo de 70 e poucas páginas, escrito em inglês. Ele foi lá, leu para mim, em cerca de 30, 40 segundos. A gente fez um corte rápido aqui, só para a gente não ficar parado, né, com a tela. Mas está aqui, está feito. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer algumas perguntas para ele. A primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Por favor, crie 5 perguntas objetivas com resposta única relacionadas ao conteúdo do artigo.
do artigo. Então essa daí poderia ser uma solicitação que eu estou fazendo. Claro que eu poderia trabalhar um pouco mais esse prompt, né? Mas só para a gente ganhar tempo, está aqui. Qual teórico da educação à distância defende a industrialização como sua característica básica? Resposta, Otto Peters. Quem propôs a teoria da distância transacional? Qual a principal tarefa da educação à distância? Qual abordagem o autor do artigo? Qual escola do pensamento influencia? Olha só, ele criou 5 perguntas para mim, já com resposta única. Eu poderia ainda pedir para ele fazer o seguinte: crie uma apresentação de slides que resuma, que apresente, né? Presente o conteúdo desse artigo para um público. Lembre-se que ele está atuando já como educador, né? Então eu não preciso ficar passando muita informação para ele, né? Crie uma apresentação de slides que apresente o conteúdo desse artigo para um público na faixa etária de 15 anos. Ou vou baixar, vou colocar 12 anos, porque ele tem que usar uma linguagem um pouco mais simples. Perfeito? E vamos ver o que ele cria aqui. Claro, aqui está uma sugestão de como a apresentação poderia ser estruturada, e como estou em formato texto, não posso criar slides. Perfeito, não tem problema que ele não pode criar slides, a gente pode usar outras ferramentas. Então, o primeiro slide, ele já deu um título, Aprendendo sobre Educação à Distância, e já sugeriu uma imagem de um computador com o livro aberto na tela. O segundo slide, a educação à distância, uma maneira de aprender sem estar fisicamente presente na sala de aula. Vamos explorar algumas ideias importantes sobre isso. Depois ele fala sobre Otto Peters, fala sobre Michael Moore, fala sobre Desmond Keegan, fala sobre a teoria do autor A Empatia, que aí é o autor do artigo, né? Eu não li esse artigo, tá? Peguei um artigo aqui e simplesmente trouxe ele para a gente poder fazer esse teste aqui. E fez a geração para mim de 8 slides e no final ainda colocou aqui um slide para perguntas. Olha só que interessante. E eu poderia ainda, caso eu queira utilizar esse material sem ter feito a leitura do artigo, né? Claro que eu sugiro que vocês façam a leitura do artigo ou que você peça para ele fazer transcrições de parte do artigo, sem problema nenhum, mas eu poderia para ele pedir o seguinte: crie um roteiro detalhado para ser utilizado em conjunto com cada slide. O que eu quero que ele faça aqui para mim? Eu quero que agora, então, ele me dê o conteúdo que eu tenho que saber sobre cada slide. Então está aqui, novamente, ele está aqui falando como se eu fosse fazer uma leitura só, né, e criar um material gravado, por exemplo. No slide 1, olá turma, hoje vamos explorar um tópico muito interessante, chamado educação à distância. É uma maneira de apresentar sem estar fisicamente presente na sala de aula. Vamos começar essa jornada? Lembrando que nós estamos falando aqui para um público de 12 anos, né? Então, o que é educação à distância? Bem, é uma maneira de aprender onde você não precisa estar na sala de aula fisicamente. Você pode estar em casa, na biblioteca ou até mesmo no parque. Tudo que você precisa é um dispositivo como um computador ou tablet e uma conexão com a internet. Então ele está ainda fazendo a introdução. E aí ele vai falar agora sobre todos os slides. Olha só, ele está carregando ainda aqui. E eu poderia ainda, deixa só ele carregar esse último. E nós vamos pedir agora, então, um último trabalho para ele fazer para a gente. Tá, o que nós vamos pedir para ele fazer aqui agora? Eu vou pedir para ele, então, escrever um e-book para uma audiência curiosa de estudantes universitários em um tom amigável e conversacional. Lembra que lá atrás eu falei que ele era um especialista educacional, mas aqui eu quero que ele use uma linguagem um pouco mais amigável, mas reforçando que ele é um especialista no assunto e deseja compartilhar o seu conhecimento com o mundo. Vamos ver o que ele vai escrever aqui para a gente? Está aqui, está lá. Claro, aqui está um esboço simplificado de um e-book sobre educação à distância. Devido à limitação de texto, não posso fornecer um e-book completo, mas esse esboço vai fornecer uma estrutura sólida para o desenvolvimento de um. Claro que depois você pode pedir para ele desenvolver capítulo a capítulo. Então, escreva o conteúdo da introdução, escreva a introdução do capítulo 1, escreva o conteúdo do capítulo 1, escreva o capítulo 2, e aí ele está trabalhando. No que ele está fazendo aqui, basicamente, ele está fazendo um resumão do artigo para a gente, em formato de, como se fosse um e-book, ou melhor, como se fosse a estrutura de um e-book, tá? O que eu posso pedir para ele agora fazer? Só para a gente encerrar esse nosso vídeo. Eu vou pedir para ele pegar esse capítulo 5 e escrever. Escreva agora o capítulo
5. Pronto, só isso. Olha lá o que ele vai fazer. Capítulo 5, o futuro da educação à distância. Então agora sim ele está colocando o conteúdo para a gente desse e-book. Então eu poderia construir esse e-book, trabalhar todo esse conteúdo de uma forma nova. Óbvio que sempre é importante a gente colocar o nosso conhecimento, colocar o nosso formato, lembrando, né, os textos, vocês podem ver, os textos estão bem curtos, mas já dá uma base, né, para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga explorar tudo o que está naquele artigo. Em resumo, o que nós fizemos? Eu fui lá, peguei um artigo em inglês e pedi para o ChatGPT trabalhar esse artigo. Tá, Paulo, mas você usou uma conta paga. E se eu não tiver a conta paga? E se eu quiser fazer esse mesmo recurso, mas utilizando uma conta gratuita? Aí você vai ter que usar diretamente esse plugin, né, que a gente fala, esse recurso que nós usamos dentro do ChatGPT. Eu vou lá na página dessa ferramenta e faço o uso. Me acompanha aqui para a gente ver como a gente vai fazer isso daí. Aqui então, agora a gente está dentro da ferramenta, como eu falei para vocês, o nome da ferramenta Ask Your PDF. Então esse é o link que você vai usar, askyourpdf.com, para entrar na ferramenta. A diferença aqui da ferramenta é que você pode tanto colocar o URL, assim como nós fizemos lá dentro do ChatGPT, como fazer o download, ou melhor, o upload, né, dos seus arquivos aqui. Aqui você pode trabalhar tanto com o arquivo PDF, TXT, PPT, PPTX, que é o de PowerPoint, CSV, que é arquivo de texto por vírgula, né, separado por vírgula, EPUB ou RTF, que são todos arquivos tipo texto. Eu vou pegar um arquivo que eu já tenho aqui, é o mesmo arquivo que nós utilizamos lá dentro do ChatGPT, e aí ele trouxe esse arquivo. Observa que acontece o seguinte, o que ele está fazendo agora? Ele está lendo todo o arquivo para mim, ele leu, fez um resumão, só que está tudo em inglês, tá? Se você domina inglês, lindo e maravilhoso, sem problema nenhum. Mas a partir daqui, o que eu posso fazer? Posso fazer as perguntas em português e ele vai me responder em português. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é o seguinte: por favor, faça uma síntese sobre as teorias apresentadas. Só isso, não preciso nem falar mais nada. O que ele vai fazer? Olha lá, o texto apresenta diferentes teorias sobre educação à distância. Algumas delas incluem a visão de Otto Peters sobre a industrialização como sua característica básica, a teoria de Michael Moore, Farad Saba, sobre a distância transacional, a descrição de Desmond Keegan sobre a sua principal tarefa, integrar atos da teoria de Ben Huber sobre a empatia como condição ideal de apresentação efetiva. Olha só, eu estou com o texto todo, que é um resumão de um artigo de 70 páginas, né? E eu posso agora falar para ele fazer alguma coisa com relação a isso. Eu posso pedir para ele assim, por favor, compare as teorias. Olha só, o que ele vai fazer agora? Ele vai reler o material e aí ele está colocando. Existem várias teorias apresentadas sobre educação à distância, cada uma nas suas próprias abordagens e ênfase. Cada uma das teorias inclui a visão de Otto. Alguma das teorias inclui visão de Otto, tal. E aí ele vai escrever para mim tudo aqui. O que eu posso fazer aqui agora? Posso pedir para ele, pouco a pouco, né, falar sobre essas abordagens. Então, eu peço para ele assim, faça uma descrição detalhada sobre a abordagem de Michael Moore, por exemplo. Eu quero saber o que Michael Moore fala nesse artigo. Então, ele vem aqui e aí ele vai reler o artigo. Olha só, ele está relendo. Toda vez ele está rolando para cima, porque tem muito texto, né? Então, aqui ele vai dar um exemplo para mim agora sobre Michael Moore. Vocês viram que eu não estou indo agora mais no ChatGPT, eu estou utilizando o ChatGPT dentro da minha ferramenta. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pedir para ele agora fazer então uma estrutura de apresentação e slides para que eu possa utilizar isso numa aula. Então, vou dar o Enter aqui e vamos ver o que ele vai criar aqui para a gente. Ele tá pensando aqui embaixo, né? Então está aqui, o que ele escreveu para a gente? Uma possível estrutura de apresentação de slides seria o seguinte: um primeiro slide seria a introdução, breve contextualização sobre a educação à distância, apresentação do objetivo da apresentação, teoria da educação à distância, características da teoria, metodologia, resultados e conclusão e referências. Eu posso ir fazendo perguntas também aqui para ele sobre cada um dos autores, posso
Claro que o ideal é ter lido esse artigo e pedir para ele fazer toda essa explanação. A diferença que eu tenho aqui do ChatGPT, que ao final também eu posso exportar tudo que nós escrevemos aqui para um PDF, né? E aí ele já fez a exportação para mim e eu posso simplesmente fazer uso disso como meu recurso. Então essa é uma outra alternativa que a gente pode utilizar da mesma ferramenta, né, Ask Your PDF, para poder entender, ler um artigo e trabalhar. Então eu posso fazer resumos, posso criar apresentações a partir dessas alternativas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que você possa aplicar mais essa ferramenta no seu dia a dia educacional e claro que eu aguardo você num próximo vídeo para a gente continuar explorando um pouco mais esse mundo da inteligência artificial dentro da educação. Até lá!